Boa noite, pessoal. Uma boa noite mesmo. Bem-vindos aqui a mais uma live do Jacaré de Tanga, esperando a turma entrar. Enquanto isso, eu estou aqui também entrando no nosso portal de notícias para ver o que a gente tem aqui de informações, né? Para a gente comentar. Vocês já viram aí o título da live. E a gente vai falar hoje desse grande jogo, né, do futebol sul-americano, mas principalmente do futebol brasileiro, essa final da Libertadores. O time do presidente Jair Bolsonaro, o Palmeiras, acabou saindo vencedor. Nós vamos comentar um pouco a respeito disso, mas vamos falar principalmente da grande derrota da Globo para o SBT, e vocês vão entender um pouco do que está por trás de tudo isso, né? E a gente vai estar comentando aqui com vocês toda essa emoção aí. A gente sabe que o futebol é a paixão nacional, a paixão do brasileiro, um povo tão sofrido, né, que tem aí no futebol a sua grande diversão, né? Então nós vamos comentar a respeito disso. Obrigado a todos que já estão entrando aqui na live nesse exato momento. Eu vou começar já a ler, depois eu vou entrar aqui nos portais de notícias. Primeiro, receber vocês, o meu muito boa noite, né, a todos vocês aqui que estão entrando na live. E vamos lá dar aqui as primeiras boas-vindas a todo mundo, né? O Palmeiras acabou de se sagrar campeão da Libertadores, mas o verdadeiro campeão da Libertadores foi o SBT do Silvio Santos. O Silvio Santos, nessa hora, deve estar rindo à toa, né? Então vamos lá. Pessoal, aqui a Maria de Lourdes Galdino. Bolsonaro é palmeirense. Pois é, hoje o presidente está em festa. Em contrapartida, o vice-presidente, o Hamilton Mourão, deve estar muito triste, porque é flamenguista roxo. Então hoje o Palácio do Planalto lá estava dividido realmente entre a presidência e a vice, ambos aí torcedores dos dois times que chegaram à final. O Carlos César aqui, avante meu Palmeiras, tricampeão da América e tudo mais. Bom, pessoal, então já tem gente aqui chegando na live, o pessoal já está comentando, e aí a gente já pode entrar, né, falando aqui. O Diogo Pereira que comentou, né? Boa noite, Kleber. Boa noite, Diogo. Globo na sarjeta, SBT, grande vitória. Pois é, pessoal. A Bárbara também acabou de dar aqui o boa noite. Obrigado, Bárbara, aqui por chegar aqui na live. Mas vamos comentar aqui a respeito da grande vitória, né? A grande vitória hoje foi do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, do Silvio Santos. Bom, vocês vão entender agora por que eu estou falando disso tudo, tá? A gente já sabe que a Globo vem travando uma batalha aí contra o presidente Jair Bolsonaro. São 3 frases e uma é Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi ao banheiro, o Bolsonaro sorriu, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Então todo mundo já sabe isso daí não é novidade. Só que a Globo só veio em seu declínio. A gente sabe que a Globo viveu do dinheiro público, do meu dinheiro, do seu dinheiro, às custas do nosso dinheiro, durante muito tempo. Quando o Bolsonaro falou que ia acabar isso, que ia acabar essa mamata da Rede Globo, muita gente estranhou aquele conflito todo. E aí vocês lembram daquela campanha do Ele Não. Estão lembrados dos artistas da Globo? Aquele monte de lacrador que foi até as redes sociais, foram as emissoras, Ele Não, Ele Não. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, tinha artista chorando. Quem não viu as cenas patéticas, né, dos artistas chorando, os artistas da Globo chorando, não, porque o mundo acabou. O tal do Felipe Neto fez a mesma coisa também, o lacradorzinho, e assim por diante. Bom, o que estava por trás de tudo isso? Eles sabiam que a mamata estava acabando. E a maior prova disso é que desde que Bolsonaro assumiu a presidência da Globo, a gente só vem assistindo o declínio desta emissora. Por que Bolsonaro perseguiu? Não, porque Bolsonaro simplesmente colocou tudo em pratos limpos. Ou seja, toda a verba de publicidade, eu vou falar isso para vocês porque eu fiz esse estudo, participei desse estudo durante lá o governo de transição. A gente apresentou isso até para o presidente da República numa reunião que tive eu na época como chefe de gabinete do Alexandre Frota. Eu tenho essa mancha no meu currículo, nunca deixo de falar isso para vocês, porque a gente tem que revelar tudo que a gente realmente fez ou deixou de fazer. Não adianta vir aqui e querer falar, não, eu estava lá, eu, presidente Jair Bolsonaro, o deputado Alexandre Frota, estava o Marcelo, esqueci o nome dele agora, o Marcelo, que é o vice-presidente Marcelo Carvalho, vice-presidente da Rede TV, e na ocasião o general Santos Cruz, esse que a gente já também falou, que é mais um traidor, né, do presidente Jair Bolsonaro.
E nesta reunião, o general Santos Cruz chegou com uma nota de 300 milhões de reais, dizendo não saber a origem daquele pagamento para a TV Globo. Não existia contraprestação de serviço, só existia uma nota de pagamento. Uma nota de pagamento dos governos passados, da era Dilma Temer. E o presidente chegou e falou assim, se não tem a fonte, o porquê que foi utilizado, simplesmente não pague. A nota era de 300 milhões de reais. Tá certo? Então, esses 300 milhões de reais fez muita diferença naquele início do governo, porque ali começou totalmente o embate da Globo com o presidente. A partir dali, a Globo já começou a bater ferozmente no presidente da República 24 horas por dia. Mas o presidente estava certo, não tinha mesmo que pagar uma nota da qual ele não sabia qual que teria sido a prestação de serviços efetiva da Globo. Ainda mais uma nota com 2 anos de atraso chegando ao Palácio do Planalto. Então isso ocorreu e o presidente ficou sabendo como é que era o esquema da Rede Globo. Para que vocês tenham uma noção, a Globo ficava com cerca de 70% a 80% de toda a verba da Secretaria de Comunicação. Tudo aquilo que era gasto, né, pelo governo federal, 70% a 80% ia parar na mão da Rede Globo. Que ela era líder de audiência, tudo bem, mas era totalmente desigual a fatia do pão. E como é que era feito isso? Através das agências de propaganda. Para que vocês tenham uma noção, existia um tal de bônus, né? Eu esqueci agora o nome que era utilizado, porque já faz um certo tempo, mas existiam bônus que eram pagos pelas agências de propaganda eram pagos para as agências de propaganda pela Rede Globo. A Globo, como detinha muita verba financeira, ela pagava antecipadamente as agências de propaganda, para depois as agências de propaganda receberem do governo federal. Olha só como é que era feito. Então era uma espécie de um bônus de antecipação. Se você trouxer a verba para cá, o seu bônus que vem de mim, então como é que funciona? Eu vou lá e pago a Rede Globo. Sou o governo, eu pago a Rede Globo. Daquele valor que eu pago para a Rede Globo, uma parte daquele valor vai para a agência, que é o chamado bônus de participação da agência. A Globo pagava isso antecipadamente, sem nem ter assinado com o governo, para que a agência fechasse com ela e não fechasse com as demais emissoras. E com isso, ela permaneceu durante anos e anos líder de audiência. Então o que ela fazia? Ela retirava a questão da igualdade da verba publicitária. E quando isso chegou aos ouvidos do presidente, falou assim, opa, pera um pouquinho. Existe aqui uma prática irregular feita pela Globo e pelas agências de publicidade. Então ele mudou este conceito e passou a dividir a verba publicitária entre todos de acordo com a sua participação de mercado. Então assim, vocês entenderam como é que era o sistema? Existia todo um esquema feito pela Rede Globo, as agências de publicidade e os governos anteriores. Por isso, grande parte da verba minha, tua, de pagamento de impostos, ia parar na mão da emissora, do Plim Plim, da que eles chamavam de Vênus Platinada. E com isso eles sustentavam toda aquela orgia global. Eu falo orgia global porque eram vários gastos a rodo. Então era gente viajando para cima e para baixo, artistas lacradores com cachês milionários, artistas que eram pagos para não trabalhar em outra emissora. Então a gente via tudo isso acontecendo dentro da Rede Globo. O presidente cortou. William Bonner, para quem não lembra aqui, o William Bonner chegou a falar assim, não, porque só 4% de toda a arrecadação vem de verba do governo federal. Ele esqueceu de colocar nesse montante as empresas chamadas de autarquias. Que empresas são essas, as autarquias federais, né? O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são empresas públicas de capital público, elas não são autarquias. Mas o INSS, por exemplo, é uma autarquia e tantas outras. Então, se eu tivesse que fazer uma campanha de vacinação, como tantas que foram feitas no passado, se eu tivesse que fazer qualquer tipo de campanha publicitária de um ministério, era uma campanha de uma determinada autarquia. Vocês se lembram do chamado Pátria Educadora que surgiu do Ministério da Educação? O Minha Casa, Minha Vida. Então eles davam esses nomes para campanhas publicitárias e essas campanhas eram expostas na Rede Globo, principalmente, em horário nobre, horário onde era mais cara a publicidade. E com isso a Rede Globo fazia, né, todo um ritual
e se enriquecia às custas do dinheiro público. Não à toa, quando isso foi cortado, começou o declínio da Rede Globo. E aí, a Rede Globo começou a bater 24 horas por dia no presidente Bolsonaro, assim como está fazendo agora. Assim como está fazendo agora. Se vocês ligarem o Jornal Nacional ou qualquer, pega a Globo News, qualquer uma das participadoras, retransmissoras das transmissoras da Globo, né? As emissoras da Rede Globo, qualquer uma delas, vocês podem pegar 24 horas por dia falando mal do presidente Bolsonaro. E isso tem um motivo. Porque, como falava Juca Chaves, né, a mídia até pode falar a verdade, desde que você pague bem. E aí o governo passou a ser um mau pagador para a Globo, porque ele pegou a verba e começou, primeiro, a enxugar essa verba. Os gastos milionários de publicidade, como aconteceu agora com o governo de São Paulo, o governo de São Paulo gastou um absurdo em publicidade. Um absurdo. 153 milhões de reais no ano passado foi o gasto do governo do estado de São Paulo. Agora a gente observa que o presidente Bolsonaro vai fazer uma licitação para mostrar um resumo de todo o seu governo no ano que vem. Algo que ele não fez nos últimos 3 anos. Qual foi a primeira reação da mídia tradicional? Tá vendo? Agora o governo quer fazer licitação porque é ano eleitoral. Então, eles tentam, de toda maneira, massacrar o governo federal. E aí é que entra o declínio da Rede Globo. Vocês entenderam agora por que artistas como Maria Flor, Preta Gil, né, até o próprio Tucano Huck, vai lá na Rede Globo e começa a falar mal do presidente? Acabou a mamata. Além disso, segue-se a isso Mário Frias, que era ator da Globo e conhecia todo o esquema, principalmente da Lei Rouanet. Entrou lá na Secretaria da Cultura e cortou as asinhas de todos eles. Então, olha só a situação em que chegou a Rede Globo. Até que perdeu Copa do Mundo, perdeu publicidade de Olimpíadas, perdeu corrida de Fórmula 1 e perdeu a Libertadores da América. Perdeu a Libertadores da América e nós mostramos já um vídeo, né, onde nós mostramos que a Conmebol, que é responsável pela Copa Libertadores da América, né, o órgão da FIFA das Américas responsável pela Libertadores da América, proibiu a Globo até de ter repórter em campo para fazer entrevista. Então a Globo não teve como, dessa vez, transmitir, né, a final da Libertadores da América. E o que aconteceu nisso? Agora vocês vão dar risada. Agora é motivo para dar risada, pessoal. A Globo, quando começou a transmissão do SBT, ela saiu do primeiro lugar e foi para o segundo lugar. E tomou um sacode de 25 pontos contra 9 pontos. Isso no primeiro tempo da transmissão. E antes já vinha perdendo audiência porque o SBT começou a transmissão 2 horas antes, mostrando a chegada dos clubes, a torcida e tudo mais. O tal do programa lá do Marcos Mion, né, que era o programa do Caldeirão, né, que era do Hulk, agora é o Caldeirão do Mion, tomou um vareio logo de cara. E aí a derrota da Globo só foi aumentando, a angústia dela só foi aumentando, porque o jogo de futebol em si, ele tem 45 minutos por 45, então daria 1h30. Só que são mais 15 minutos de intervalo. Você está falando em 1h45, né? Aproximadamente 2 horas entre o início da partida, porque tem o apito, toca o hino, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, durante 2 horas a transmissão ficaria e a Globo já tinha colocado ali, né, como uma derrota. Ela já sabia que ela ia perder. Ela só não imaginava que a derrota fosse tão acachapante. E cada ponto, isso significa verbas milionárias de publicidade que a Globo deixou de arrecadar. Só que aí o que acontece, né, como desgraça pouco é bobagem, a partida acabou empatada e se estendeu para a prorrogação, ou seja, mais 30 minutos de prorrogação, 15 mais 15, mais o tempo de descanso, etc. A Globo ficou tomando um vareio de 3 horas, durante 3 horas ela perdeu a liderança para o SBT. E isso significa uma perda milionária de arrecadação,
uma perda absurda de audiência. Pois é, pessoal, eu estou passando toda essa informação para vocês porque agora vocês vão entender o que acontece com tudo isso. Nós tivemos ali, né, enquanto toda a população estava torcendo ali entre Flamengo e Palmeiras, nós tivemos ali a demonstração mais pura de uma derrocada de uma emissora de televisão que achava que ela sempre iria eleger quem ela quisesse e tinha na mão dela todos os presidentes da República anteriores, que pagavam para a emissora não falar mal deles. Bolsonaro desafiou tudo isso. Bolsonaro desafiou tudo isso. Foi lá e peitou a Rede Globo e retirou a mamata das verbas publicitárias da Rede Globo. Isso, na verdade, não só fez com que o mercado publicitário nacional mudasse, mas nós paramos de ouvir, numa final de campeonato, aquele Galvão Bueno insuportável. Nós vamos começar a ver as consequências disso daqui por diante. A Globo perdeu o dinheiro do governo federal com que ela achacava as empresas de publicidade e automaticamente colocava até mesmo os clubes de futebol e a própria FIFA no bolso. E agora ela acabou tomando um troco da própria Conmebol, que sequer permitiu a entrada dela em campo. Vejam o que está por trás de tudo isso. Mas não fica por aí. Nós tivemos uma cena patética no início. Quem assistiu aqui viu que a grande personalidade, eles tentaram fazer ali da final da Libertadores um Super Bowl, né? A lá Super Bowl, vão fazer um grande show de abertura tal. Quem ia fazer o show de abertura? Anitta, a lacradora Anitta. Foi lá fazer o show de abertura, colocaram um palco no centro, ela foi fazer a única coisa que ela sabe, que é rebolar e mostrar o que você já sabe, porque não dá nem para falar. Ela mesma censurou a própria música. Por quê? Exigência dos organismos internacionais. As músicas dela, que fazem apologia a tudo quanto é tipo de porcaria que vocês já sabem, e a gente não pode falar aqui, acabaram sendo censuradas pela própria Anitta. Ela tirou partes importantes das músicas para ela conseguir fazer a apresentação. Então, estão falando, olha, ela fez a própria censura. Além disso, passou uma vergonha internacional. Se vocês acessarem agora um site chamado Vagalume, vocês vão ver os comentários que estão lá. Por quê? Ela se apresentou com playback e 4 dançarinas, rebolando e mostrando aquilo que é a única coisa que ela sabe fazer. E dizem que ela está levando isso, o nome do Brasil. E ela levou, na realidade, a vergonha que o Brasil hoje tem de ter uma pessoa dessa representando o Brasil. E ainda querendo dar uma de lacradora. Né? Quem não lembra aqui do vídeo que eu mesmo apresentei, e depois também houve uma outra apresentação aqui dentro do canal, nós apresentamos 2 vídeos mostrando a Anitta querendo lacrar em cima do presidente Bolsonaro. E nós demos a resposta a ela. Vocês sabem qual foi o tempo de show da Anitta nessa abertura? 6 minutos. Foi os 6 minutos da vergonha. Como disse um colunista, se não me engano, do UOL, não sei nem qual que é o nome do colunista, foi uma apresentação espírita. Porque ela colocou playback e nas músicas dela, como ela não consegue ter voz para cantar, ela coloca terceiros cantando. E cadê os rappers que cantam junto com ela? Estavam lá na apresentação, mas não estavam no palco. Então o que a gente viu foi um fiasco de uma apresentação de uma pessoa que está em plena decadência, está em final de carreira. Por quê? Quem fazia a ascensão desse tipo de gente? A Rede Globo. Entenderam o que aconteceu? É uma cadeia de sucessão de pessoas que mamavam nas tetas dos cofres públicos. E não à toa eles estão desesperados hoje, desesperados para apresentar uma terceira via, quarta via, quinta via. E ainda vem gente de direita dar entrevista para site dizendo que está decepcionado com o presidente Bolsonaro. Eu não vou citar o nome das pessoas aqui porque eu não vou dar publicidade nem propaganda para gente que saiu de lá de movimentos feministas para vir aqui agora dar uma de lacradora querendo dizer que é a voz do conservadorismo. Assim é que a gente tem que agora tomar cuidado para não ter esse tipo de gente. Para agora em 2022 nós extirparmos esse tipo de gente da direita nacional.
e ao mesmo tempo nós provarmos para o mundo inteiro que o Brasil é muito maior do que aquilo que foi apresentado agora no início da Libertadores da América. Essa mulher não representa a gente. A Anitta não representa o povo brasileiro. Não representa as mulheres brasileiras que estão agora nesse momento aqui, nessa live. Então eu estou relatando para vocês como é que o nosso dinheiro era desviado. A Rede Globo pagava um bônus de antecipação. Esse bônus de antecipação as agências de publicidade já recebiam para passar a verba do governo para a Rede Globo. Quando o governo tirou essa possibilidade, a Globo despencou. Porque essas verbas publicitárias é que traziam todas as demais verbas publicitárias para a Rede Globo. Vocês sabem qual foi o prejuízo da Rede Globo agora neste primeiro semestre de 2021? Algo em torno de 150 milhões de reais de prejuízo. Milhões de reais de prejuízo. Todo dia é uma pessoa nova sendo mandada embora. Todo dia é uma pessoa que deixa a Rede Globo. E por que isso? Quantas pessoas estavam ali fazendo uma narrativa, tentando colocar na cabeça dos nossos filhos, tentando colocar na cabeça dos nossos netos, algo que não deveria ser colocado? Agora, quem está vendo aí a campanha do Papai Noel gay? Nada contra, mas você querer destruir toda uma infância lúdica de uma criança e querer colocar isso goela abaixo de uma nação inteira e ainda com o nosso próprio dinheiro. Apareceu um homem que finalmente peitou toda essa sujeira. E esse homem vai receber tudo quanto é tipo de acusação, agressão. Por isso que eu digo para vocês aqui, se vocês puderem, vão aqui no link da descrição e ativem, sejam membros do Jacareditanga. Essa luta é grande. Você sendo membro do Jacareditanga, não só você vai ajudar o Jacaré com R$ 4,90 por mês, que é uma quantia, que é a menor quantia que podia ser do YouTube, mas você também vai possibilitar com que a gente passe vídeos novos para vocês. Eu estou preparando uma série de vídeos informativos que vai ser publicado lá no canal de membros. Como a gente pode fazer para se proteger? O que está acontecendo? Essa é uma forma de compensar a retribuição que vocês possam dar para o Jacaré. Então vai lá na descrição, tem muita gente que me pergunta, principalmente lá no canal do Telegram, mas vem cá, como é que eu faço para ser membro? Para a gente facilitar, aqui na descrição da live, e quando acabar a live também vai continuar na descrição, né, um link para que você seja membro do Jacaré. E aí eu vou vir com um dado para vocês que vocês vão ficar espantados. A mídia agora está desesperada, porque eles dizem que com o marco regulatório da internet só houve a regulação da mídia tradicional, que os grandes portais, como o caso do YouTube, no caso do Facebook, do Instagram, que pertence ao Facebook, do Twitter, esses não foram taxados. Quem saiu mesmo com essa historinha agora lá na Europa, querendo controlar a mídia social, querendo taxar a mídia social, cobrar imposto, por isso que vocês estão fazendo aqui agora, comentando e sabendo e se informando. Viram como a narrativa do larápio não é à toa? É uma narrativa criada por todo um conglomerado, por um sistema. Eles trabalham dessa forma. E de repente, quando eles viram que o Lula não conseguiu emplacar, porque as primeiras pesquisas davam que o Lula ganhava no primeiro turno. Agora, as mais recentes estão dando que existe só 5% de diferença do Bolsonaro para o Lula. Olha só como eles criam a narrativa. De repente surge, né, um traidor, um ex-juiz, um ex-ministro, que se apresenta como sendo a terceira via. Agora começaram narrativas. Porque empresários conservadores fecharam com o Moro. Empresário conservador, uma ova. Empresário conservador, uma ova. Existem as pessoas que estão cansadas de não mais lucrar com o nosso dinheiro. E agora vai ser feita toda uma campanha para dizer que esta é a única via, a única alternativa para ganhar do Lula. Mas o próprio PT já reconhece isso. E aí vem a narrativa. Não, tá vendo? Até o PT quer que seja disputa final junto com o Bolsonaro. Não adianta. Eles não vão conseguir bater a gente.
Eu vou falar aqui na live de outras coisas que estão acontecendo, mesmo porque amanhã nós temos vídeo inédito logo na parte da manhã, das últimas notícias mais recentes. Mas eu vou tocar ainda aqui por cima aqui nelas, porque algumas pessoas já começaram a cobrar, eu já vi isso aqui de vocês. E eu acho que a gente tem que falar realmente. Mas o tema principal disso daqui é para vocês verem o quanto essa mídia foi comprada durante tanto tempo com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, para fazer um trabalho contra vocês, não a favor de vocês. Era o nosso dinheiro que abastecia. Hoje nós mostramos um vídeo que um dos afiliados da Folha de São Paulo, do Grupo Folha, foi à falência. E assim está vindo a sequência da mídia tradicional. O que eles querem agora? Acabar com a informação. Eu já falei aqui várias vezes, para quem não sabe, o que acontece aqui? Olha só a quantidade de mensagens, eu vou ler só algumas para vocês verem. Gilmar Souza, muito bem, Jacaré. Tá certo? O Jurandir Teixeira mandou uma outra mensagem. O Ismael, esta mídia é podre. A Nilvânia, nós somos maioria. Isso aqui se chama interação. Nós não somos mais passivos, que ficávamos lá ligando uma televisão e só recebíamos informação. As redes sociais possibilitaram isso. Hoje eu pergunto aqui para vocês de onde vocês estão falando, vocês me respondem na mesma hora. A gente consegue auferir a audiência desta maneira. Outro dia eu dei um exemplo. Agora são 21 horas e 55 minutos de um sábado, gente. Um sábado, onde muita gente essa hora está comemorando a vitória de um time ou amargando a derrota de outro. Mesmo porque isso é o Brasil é alegre, o Brasil é feliz. Eles fizeram o Brasil triste. Só que nesse exato momento nós estamos com mais de 1.500 pessoas nessa live. Eu disse aqui, quem não conseguiu acompanhar, o PT está fazendo com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, uma rádio e TV. Rádio e TV PT, para ficar mentindo mais à vontade. Então eles estão tentando agora ganhar um espaço do qual eles perderam com Jair Bolsonaro. Perderam com a direita conservadora. Vocês sabem quantas pessoas estavam assistindo a live do PT durante essa semana? E durante a parte da manhã, tá? 80 pessoas. Chegou ao pico de 83 pessoas. Nós agora somos 1.656 brasileiros. Subiu mais de 100 pessoas aqui na live desde a hora que eu dei a notícia. E vocês hoje estão interagindo, vocês estão falando comigo. Vocês estão dizendo o que vocês estão sentindo. Aí a gente vê aqui, olha, né? O canal, o cara de peixe, não sei o quê, fora genocídio, ele deve estar falando do Lula, provavelmente ele deve estar falando do Lula, né? Que pegou o dinheiro que era para ser gasto com hospitais e gastou em estádios de futebol, gastou com ditaduras de esquerda. Talvez seja isso que ele esteja querendo falar. Então a gente vê aqui, na mesma hora, Jovem Pan, SBT, isso sim, honestidade, aqui o Giovanni comentando. Então nós acordamos, como falou o Vavá Cavalcante. O povo acordou. Então a gente está vendo aqui, olha, o Valmir, parabéns, Jacaré, valorizando a opinião dos brasileiros. Exatamente isso. Isso que o canal faz. Quando eu entro em live aqui, eu falo para vocês o tema. Durante um determinado momento eu leio o que vocês estão falando e ao final eu não só dou a oportunidade de ler o comentário de vocês, como eu ainda pergunto de onde vocês estão falando. Nós somos mais de 5.500 municípios nesse Brasil. E a política é feita dentro do município, do menor município brasileiro até o maior município desse país. E nós vamos mostrar para vocês como isso tudo funciona. Porque a política ainda é um mistério para muita gente. Vocês estarem aqui nesse exato momento, né? Olha só, vou falar, só dar um exemplo. Ribeira do Pomba, Bahia, Francisco Silva. Olha que coisa bonita a gente chegar para municípios, tanto municípios grandes como São Paulo ou Rio de Janeiro, mas também para municípios pequenos do interior desse Brasil. Pessoal falando de BH, do Rio de Janeiro. E isso eles não suportam. Olha só o que está acontecendo agora, 1.700 pessoas. 1.700 pessoas. E só cresce. Isso às 10 horas da noite de um sábado, as pessoas querendo saber de política. Olha aqui a Edna Silva falando de Goiânia. O Rodrigo Vasco de Natal, Arara, São Paulo, o pessoal vem e se comunica, mostra, tem orgulho da sua cidade e mostra de onde está falando. Esta é a nova mídia. É isso que eles querem censurar. Eles não querem calar a mim. Quando eles querem tirar um canal de direita do ar, eles querem calar vocês.
A tentativa é de dar um cala-boca em vocês. Então, olha só, capital de São Paulo falando aqui, fora Agrippino, eu já vou falar do Agrippino. Agrippino, para quem não sabe, é o apelido que os paulistas deram para o calcinha apertada, que aí todo mundo você já sabe de quem está falando. Então, olha só, Mauricéia de Ilha do Governador, ali do ladinho, né, da cidade do Rio de Janeiro, ali, perto de onde está o aeroporto do Galeão. As pessoas de Pernambuco, novamente aqui, gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro falando. Estado de Santa Catarina, Zona Sul de São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É disso que eles temem. E por isso a Globo perde a cada dia. Porque nem com todo o dinheiro que a Globo teve, eles tiveram condições de ganhar vocês. Porque a voz de vocês ninguém consegue calar. Vocês representam aquilo que a Constituição Federal fala. Todo o poder emana do povo e o povo está aqui falando. É o povo que está se revelando. E aí, obviamente, a gente tem que respeitar o direito das maiorias. As minorias têm que ser observadas? Tem, mas numa democracia é a maioria quem ganha. Eu pergunto, eles respeitaram o direito da maioria ao tentar inviabilizar a presidência da República desde 2018? Porque ganhou uma pessoa que não fazia parte do sisteminha deles? Hoje nós publicamos um vídeo do Jair Bolsonaro, do nosso presidente, que hoje deve estar feliz com o seu Palmeiras, hospedado num local simples na Agulhas Negras. Não estava em hotel de luxo, nem pegou helicóptero para sair voando do Rio de Janeiro para chegar lá na Agulhas Negras. Estava lá, hospedado. E se vocês olharem no vídeo, vocês vão ver que os seus assessores estavam dormindo num quarto coletivo com 3 camas de solteiro. Olha a diferença para aquilo que os governos lulopetistas faziam. Para quem não sabe, olha aqui, olha, a Maria falando aqui lá da Alemanha nesse momento. É isso que eu estou falando, Assunción do Paraguai. Eliana Esteves, Assunción do Paraguai. Olha que bacana o pessoal do Brasil inteiro. Pilão Arcado, Bahia. Essa é a riqueza do povo brasileiro. Isso é democracia. Não é um ministro qualquer que vinha abrir a boca. Olha só, a Lesiane acabou de se tornar membro aqui do canal. Muito obrigado por vir, né? E contribuir aqui com o Superchat. Ela acabou de contribuir com o Superchat. Acabou, a Liazime Aruão falou aqui, todo o poder emana do povo, Bolsonaro 2022. Obrigado por participar aqui do nosso Superchat e contribuir para o nosso canal. Aparecida de Goiânia, olha aqui, o Édio de Aparecida de Goiânia. É gente do Brasil inteiro, do Maranhão, do Amazonas e do mundo inteiro, brasileiros do mundo inteiro, querendo soltar a sua voz. E é isso que o Jacaré faz, é isso que os outros canais de direita fazem. Veja se vocês vão ter essa oportunidade de fazer isso lá na Rede Globo. Eles vão dar a oportunidade de mostrar a vocês dessa maneira? Não, eles fazem uma seleção de quem vai entrar, quem vai poder falar. E aí querem mostrar um Brasil que não existe. E é isso que eles mostram lá fora. Mas a partir de agora, nós também vamos fazer uma série de documentários aqui no Jacaré, que nós vamos publicar esses documentários em inglês e espanhol. Nós vamos levar a direita brasileira para o mundo inteiro. É por isso que nós aqui pedimos que vocês, se puderem, contribuem com o Superchat, seja membro do canal. Nós vamos estar fazendo a diferença, não só o Jacaré, mas todos os canais de direita. Nós vamos estar trabalhando por isso. Agora, nesse exato momento, gente, se vocês puderem, compartilhem essa live. Olha só, nós estamos chegando a 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Nesse exato momento, nós temos 1.852 pessoas assistindo essa live num sábado à noite. Já são 10 horas da noite. Aqui o pessoal me informando, Gaúcha vendo, falando aqui as coisas. Daqui a pouco eu vou comentar tudo que a gente puder comentar aqui nessa live para vocês. Saindo da Rede Globo um pouquinho, pessoal, nós vamos falar hoje para vocês, né, a Lise Menezes, que é membro do canal aqui, se não me engano, a Lise é lá de Nilópolis, a riqueza do Brasil é o povo e é verdade. E o povo está aqui se manifestando. Então, pessoal, hoje tivemos as prévias do PSDB. Quem não acompanhou aí, né, toda a papagaiada feita pelo PSDB, que não confiou nas urnas eletrônicas do TSE, olha só que curioso. Falaram hoje que tiveram mais de 30.000 ataques hackers para tentar derrubar o sistema deles, mas eles decidiram que o Agrippino, o calcinha apertada do João Dória,
ganhou com 54% as prévias contra 45% do governador gaúcho, o Leite. Eles estavam ali brigando para ver quem é que vai perder a eleição. Dá para vocês entenderem isso? Eles fizeram uma prévia, gastaram rios de dinheiro, dinheiro nosso, que vai do fundo partidário para o bolso deles. Eu quero saber quem é que vai pagar pela irresponsabilidade de contratar um aplicativo que não funcionou, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem é que vai fazer isso? Então, a gente tem que verificar agora quem é que vai ser o candidato, né, que vai perder mais. Se vai ser o Doriano, se vai ser o Moro, se vai ser o Ciro, porque nós já sabemos que todos eles não vão dar conta de vocês. Aqui é a Sandra e Emisael dos Estados Unidos, Bolsonaro 22, Kleber, parabéns. Eu vou voltar aqui, Sandra, só um minutinho, eu vou ler novamente. Liazime Aruon, se não me engano. Aqui é Sandra e Emisael dos Estados Unidos, Bolsonaro de 2022, Kleber, parabéns, nós sempre assistindo você. Parabéns a vocês que estão aí nos Estados Unidos, brasileiros que estão aqui ligados, querendo saber o que está acontecendo aqui no nosso país. Eu sei o que é morar fora, eu sei o que é ter saudade do nosso país, eu sei o que é ter saudade da nossa pátria. E quantos brasileiros não deixaram o país durante os governos Lula e Dilma? Quantos não deixaram? Quantos não se arriscaram nas fronteiras dos Estados Unidos, tentando atravessar pelo México, devido ao desespero vivenciado aqui dentro? E quantos hoje não atravessam a fronteira da Venezuela, atravessam a fronteira da Argentina, atravessam a fronteira de diversos países para tentar abrigo aqui? A própria Zoe Martini, que hoje está fazendo apresentação na Jovem Pan, ela veio como refugiada de Cuba. E é isso que acontece quando essas pessoas assumem o poder. Aí vem a defesa, não, mas com o Lula foi diferente, isso não aconteceu no Brasil. Não aconteceu porque nós não deixamos eles fazerem isso. Porque quando eles tentaram fazer, foi desvendado todo o esquema através do mensalão com o Roberto Jefferson, revelando o esquema, e através do Petrolão, com as mais diversas denúncias do Marcelo Odebrecht e tanta gente. Ontem, inclusive, estava lá no Leblon, se não me engano, na livraria Travessa, assinando seu livro, o Cunha. Eu vou fazer questão de comprar o livro porque eu quero saber quais foram as mazelas durante ali o processo de impeachment. O que ele tem para revelar? Ele falou que iria revelar no livro. Eu quero ler esse livro do Cunha. Ele estava assinando ontem ali as mazelas do governo da Dilma. Então, a gente tem que pensar muito bem o que vai fazer agora em 2022. Só que essas prévias tucanas, elas serviram única e exclusivamente para a gente ver quem vai perder. Mais nada. E agora já estão falando, inclusive, de união do centro. Dória já está querendo conversar com o Moro, que já está querendo conversar com o Ciro, que já estão querendo conversar ali com um e com o outro. O tal do Pacheco, que não consegue ganhar nem para síndico de prédio em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Esses caras agora estão querendo se articular. E nós vamos mostrar aqui para vocês, numa sequência de vídeos, numa sequência de documentários, que vão estar não só lá no canal de membros, mas depois de publicado no canal de membros, nós vamos tornar público aqui para vocês. Depois de um determinado tempo, depois que eles rodarem, nós vamos publicar algumas coisas aqui também para vocês. E vamos fazer também documentários exclusivos aqui para o canal, para a parte pública do canal. A gente tem agora uma batalha, e essa batalha tem data. Em 2022, nós vamos vivenciar uma batalha. Escutem o que eu estou falando para vocês, vocês vão lembrar de mim a partir de janeiro. Vai ser uma guerra jurídica, vai ser uma guerra política, vai ser uma guerra midiática. E nós temos que estar preparados para ela. Vocês têm que estar preparados para elas. Sabe o que acontece quando... Aqui, olha, acabamos de bater a marca de 2.010 pessoas. 2.010. O PT não consegue colocar 83. Foi o pico deles. Nós acabamos de bater 2.022 pessoas nesse exato momento. É esta batalha que eles estão com medo. É esta batalha. E os que ficam aqui gritando Moro presidente, vocês não se preocupem não, porque lá no final do segundo turno eles vão ter tudo que vir junto com o Bolsonaro. Então, vocês não precisam se preocupar. Deixem eles aqui gritando Moro presidente. Mesmo porque a turminha do MBL é que está apoiando toda essa historinha, juntamente com outros grupos aí, Moro presidente, eles colocam aqui, tem um Rafael andando aqui falando o tempo todo, deixa ele falar aqui, porque no final das contas ele vai ter que vir para cá para o canal depois. No segundo turno, ele vai ter que vir votar no Bolsonaro, a não ser que ele queira votar no PT. A não ser que ele queira votar no PT. Porque é a única alternativa que ele vai ter.
Então não adianta, o que eles estão querendo fazer agora, nesse exato momento, é isso. Tentar criar uma viabilidade de um cidadão que não consegue nem falar, um cara que não passou pelo teste das ruas. Eu fico imaginando o Moro. Olha, atenção meus amigos de Manaus. Atenção meus amigos de Belém do Pará. Meus amigos da Floresta Amazônica. Eu fico imaginando o Moro com o seu sapatinho de Lanvin pisando ali nos alagados de Manaus, ou então ele visitando o mercado Ver o Peso. Como é que ele vai? Vai de terno e gravata e vai falar de que maneira? Senhora, eu vim aqui no mercado Ver o Peso. É isso que eles não aguentam. Bolsonaro chega lá e come pastel, fala com o público, pula no meio do braço do povo. Isso eles não aguentam. Eles não aguentam isso. Então, podem falar do que for. E aqui, como alguém já citou aqui, o Alcolumbre marcou para a semana que vem, se não me engano, para a próxima quinta-feira, a sabatina na CCJ do André Mendonça. Fez de tudo para tentar, não conseguir. E nós já sabemos que já tem maioria na CCJ, maioria esmagadora, e que o governo também já fala que já tem a maioria até para o plenário, mas pretende aumentar essa maioria, e que provavelmente o André Mendonça será o futuro ministro, o mais novo ministro do STF. Mais um ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. E a partir do momento que nós fizermos o presidente Bolsonaro ser reeleito, que é isso que vocês vão fazer, quem está aqui hoje nessa live tem isso. Pode deixar os mortadelas aqui, não tem problema nenhum não. É bom que eles ouçam e levem lá o recado, porque assim eles passam o recado para o lado de lá. Bolsonaro vai ser reeleito em 2023, Rosa Weber e Lewandowski saem daquela cadeira do Supremo Tribunal Federal. Ele terá o direito de eleger mais 2 pessoas para aquelas cadeiras do Supremo. E nós vamos colocar senadores conservadores em 2022. E é o Senado Federal que faz a fiscalização e a moderação do Poder Judiciário. Isso eu vou ensinar para vocês na série de vídeos que a gente vai falar no Jacaré. Porque tem muita gente, a gente acha, pessoal, que o povo brasileiro conhece de política. Não, o povo brasileiro está engatinhando na política agora. Todos nós, inclusive eu. Eu aprendi muita coisa que eu imaginava que eu sabia e não sabia nada. E a gente tem que passar o maior número de informação possível. Entendeu? Então, eu vou ler aqui o que o Gilceu falou, Gilceu Souza, porque é muito importante, Gilceu, o que você acabou de falar aqui. Tem que apontar ações desastrosas da esquerda com linguagem simples para acordar muitos adormecidos. Nós temos que falar a linguagem do povo, que é o que o presidente Bolsonaro fala. Não adianta chegar aqui, eu na condição de advogado, né, e ficar aqui falando para vocês em juridiquês. Não, porque há uma necessidade de que para se ocupar uma cadeira na mais alta corte deste país, a pessoa tem que ter uma reputação ilibada, porque não adianta eu vir com esse nhenhenhen aqui, o pessoal está querendo saber o que acontece. As pessoas estão morrendo nas ruas desse país. A gente tem um problema na pele. O povo brasileiro quer resolver o problema dele da saúde, da educação, da economia. E aí eles aproveitam a situação de uma desgraça mundial e que agora volta a apavorar o mundo inteiro para querer forçar a queda de um presidente da República honesto. O Francisco Trindade aqui acabou de contribuir com o superchat. Muito obrigado, Francisco. Parabéns, Jacaré. Francisco Trindade, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A minha querida Barra da Tijuca, que eu na minha infância sempre vivenciei ali a Barra, depois até o Grumari, ali a Avenida do PP, né? PP que tinha ali a sua barraquinha. Obrigado aqui por comparecer. Barra da Tijuca, lindíssima no Rio de Janeiro, bairro lindíssimo do Rio. Então é isso, pessoal. A gente tem agora um desafio muito grande de fazer o que a gente chama de contra-informação, porque eles vão chover de informação que eles falam que não é fake, porque quem faz a verificação são as agências deles, e aí eles querem dizer o que é verdade e o que é mentira. O que o Jacaré faz? Nós pegamos a reportagem e contrapomos a reportagem deles e aplicamos aqui, mostramos o que é verdade e o que é mentira. Obrigado, Antônio Carlos Rosa Batista, também com a sua contribuição aqui com o Jacaré de Tanga. Olha só, pessoal, a quantidade de narrativas que nós vamos enfrentar daqui por diante.
E são vocês, eu volto a dizer, são vocês que eles temem. Então, eu já vou caminhando aqui para o final dessa live, mesmo porque nós já estamos às 10 horas, quase 10 horas e 15 minutos, são 10 horas e 13 minutos desse dia 27 de novembro. 27 de novembro. Nós vamos ter uma semana que vai ser uma semana cheia. Cheia. Nós vamos ter muitas coisas acontecendo, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E não pense que acabou aí. Em dezembro, nós vamos ter que voltar à LDO. Para quem não sabe, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É ela que regulamenta todo o orçamento que o presidente, o Poder Executivo, vai poder gastar ou não em 2022. E aí vocês vão ver a batalha da oposição, desse pessoalzinho todo que está se dizendo de terceira via, para prejudicar ao máximo o povo brasileiro. Porque o que eles querem fazer? Eles querem enxugar ao máximo esse orçamento, como se fosse um orçamento de um ano normal. Eles falam com o presidente da República, olha o gasto do presidente, olha só o que foi feito disso, daquilo, como se nós estivéssemos num ano normal. Olha a turminha do PSDB, do Podemos, do PSD, do Kassab, querendo falar a respeito do limite de teto. O limite de teto foi estabelecido antes da pandemia. Antes da pandemia. Portanto, ele pode ser alterado a qualquer momento e o que o mercado queria saber, e o próprio mercado já disse isso, é saber o seguinte, a gente só quer um limite. Não me interessa se o limite é 10 ou 20, a gente quer que seja um limite. Porque aí a gente vai saber se o governo está sendo sério e honesto ou não. Imagina se nós estivéssemos na mão desse pessoal do PT. Como que estaria esse país? Como que nós estaríamos agora vivenciando? Se hoje eu já tenho náuseas de assistir a Rede Globo ou a CNN, imagina como que nós estaríamos hoje nesse país. Bom, pessoal, eu vou começar agora a ler as mensagens de vocês aqui, mas eu peço, que vocês, já estamos caminhando para o final da live, olha, vamos aqui, eu estou vendo aqui a notícia do Carlos Brandão, só para informar aqui aos bolsonaristas, a Rede Globo acabou de encerrar mais de 40 transmissões só na Europa e a Folha em São Paulo foi para o brejo. Quem será a bola da vez? Que coisa linda. Obrigado, Carlos Brandão, porque isso realmente foi inclusive objeto de vídeo hoje no Jacaré, nós mostramos isso. Quem não conseguiu assistir ainda, vai lá na nossa playlist do Jacaré aqui no YouTube e vocês vão ter acesso a todos os vídeos do Jacaré de Tanga, tá bom? E ao final da live eu tenho ainda que fazer a edição da descrição, eu vou colocar lá na descrição alguns links para vocês, tanto do canal do Telegram como o link de membros que já está lá disponível para vocês agora na descrição. Então, se vocês puderem, por favor, façam como o Washington Rodrigues, que está falando aqui de Sobral, no Ceará, falando que está fechado com o Bolsonaro. O Walter Nascimento, Palmeiras venceu com uniforme, vendo o Flapper, eu acho que ele quis dizer uniforme verde, e assim por diante. Gaúcha, bolsonarista, Kleber, tu viu o tribunal, eu não consegui ler aqui o seu recado, de genocídio que a PUC de São Paulo fez? Não vi, mas vindo da PUC, eu estudei na PUC, eu fui estudante da PUC durante 3 anos e eu saí da PUC por opção, porque eu não aguentei mais a PUC. Kleber, estamos muito bem aqui. Há mais de 20 anos somos cidadãos americanos, queremos a volta de Trump e Bolsonaro. Exatamente isso. Exatamente isso. O povo americano, inclusive, já está fazendo campanha para a volta do Trump. E a gente vê, por um acaso, a mídia aqui falando as besteiras que estão sendo feitas pelo Biden. O presidente Bolsonaro está lá disputando a questão da personalidade, a revista Time teve que mudar até as regras do jogo no meio do jogo. Porque o presidente estava ganhando de lavada. Estava pior do que o 7-1 da Alemanha. 70% para o Bolsonaro, 9% para o Biden. Nem o próprio americano quer votar no tal do Biden. Então, muito obrigado pela informação. E isso realmente que está acontecendo. A gente vai começar a enxergar isso daqui por diante. Bolsonaro só errou dizer que o Fla seria campeão. Mas no fundo, ele estava torcendo era para o Palmeiras, que era o time de campeão dele. Mas independentemente disso, pessoal, independente de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, nós temos que pensar que todos nós somos brasileiros acima de tudo. O futebol é ali a coisa mais importante entre as menos importantes que nós temos. Nós temos que pensar que todos nós somos irmãos brasileiros. E não é momento de nós fazermos divisões de cor, raça, gênero e muito menos de times de futebol. Nós temos que pensar nesta bandeira que está aqui atrás de mim. Nesta bandeira. Os 2 times que lá estavam representando este país, o Brasil.
E é com isso que a gente tem que lutar. É por isso que a gente tem que lutar aqui. É por isso que o Jacareditanga está aqui a esta hora da noite fazendo live com mais de 2.000 brasileiros assistindo ao vivo. Beleza, pessoal? Então, eu já vou falar aqui, né, com o pessoal. Pode escrever aqui de onde vocês estão falando, né, que eu já vou encerrando. Jundiaí, São Paulo, Eduardo Bretas. Né, o pessoal aqui, base fundamental da família Deus, Pátria e Família. Eu sempre encerro as minhas lives falando isso, Gilceu, de Deus, Pátria e Família. João Pessoa, na Paraíba, Marta Rilva, ô, cidade maravilhosa também. Uraúna, Paraíba também, Maceió, Alagoas, Portugal, aqui o pessoal de Portugal, brasileiros lá em Portugal assistindo aqui, Natal, Rio Grande do Norte, Pedreiras, Maranhão, São Paulo, Zona Sul de São Paulo, Mairiporã, aqui do ladinho de São Paulo, né, pessoal, Jefferson de Ponta Grossa, João Pessoa na Paraíba, a Leonor falando aqui, ou Leonor falando de Portugal, Bertioga, São Paulo, né, Goiânia, Santa Júlia, Minas Gerais, brasileiros do Brasil inteiro, Paraupebas, Pará, né, Pará, assim, Paraupebas é uma cidade importantíssima, uma cidade de garimpo, muito importante no Brasil, Coelho, né, eu acho que é Coelho Neto, Rio Grande do Norte, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, João Pessoa, Joinville, Salvador, São Paulo. Bom, pessoal, é muita gente aqui. O Wilson falando de Juazeiro, Formiga, Minas Gerais, Gurupi, Tocantins, Goiânia, Goiás, Manaus, Itacoaquecetuba, Maceió, Manhuaçu, Minas Gerais, Brasília, gente do Brasil inteiro, São Lourenço, Campo Grande, Rio de Janeiro. Então, pessoal, Uberlândia, Minas Gerais, terra maravilhosa, Nilópolis, Rio de Janeiro, a Lise, que é ali, né, nossa fã, que sempre está lá falando, o Tsukayashi, aqui do Japão, falando também do Japão, Naviraí, Mato Grosso do Sul, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Patos de Minas, São Paulo, capital, Ji-Paraná, Rondônia, Rio Claro, São Gonçalo. Gente do Brasil inteiro, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou encerrando aqui a nossa live, né? Dizendo para vocês o seguinte, parabéns aos palmeirenses, parabéns aos flamenguistas, não é fácil chegar onde vocês chegaram na final de um campeonato, mas o mais importante, vocês levaram o nome do Brasil lá para fora. O Brasil é representado por pessoas como vocês, geralmente jogadores de futebol vêm de famílias humildes e tentam vencer na vida através do esporte, e o esporte sim, o esporte deve ser valorizado, é algo que a gente sempre tem que valorizar para as nossas crianças. Não aquele cenário, aquele fiasco que foi apresentado na abertura da Libertadores de hoje. Então, parabéns a todos os jogadores, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, e a todos vocês que ficaram até agora às 22h21 aqui no Jacareditanga, ao vivo comigo. Lembrando sempre aquela passagem bíblica que todos que estão aqui que me conhecem, já sabem que eu sempre falo no final das lives. Tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Deus. Deus, Pátria, Família e Liberdade sempre. Esta bandeira aqui, pessoal, jamais será vermelha. Fiquem com Deus, uma boa noite, e amanhã tem vídeo do Jacaré logo pela manhã, entre 8h30 e 9h está sendo publicado o primeiro vídeo do Jacaré, Wagner José Sobrinho de Anápolis, Goiás, né? O Luiz Gomes, obrigado, valeu Kleber, e assim, pessoal, aqui eu vou me despedindo de vocês com muito amor, parabéns a todos e vamos à luta. Um abraço.